Bem-vindos à TV Humana e ao programa Expandindo a Consciência. É sempre um prazer receber vocês aqui no meu programa. Como eu sempre digo, a TV Humana e a tvhumana.com.br tem uma série de outros programas interessantíssimos. Vale a pena olhar e vale a pena assisti-los. É uma programação 24 horas por dia. Entre lá e prestigiem também os nossos outros eh, programas, ok? Bem, hoje nós vamos continuar a nossa saga de 12 capítulos. Hoje é o 11º capítulo, ou o 11º episódio, e nós vamos estar falando hoje, especificamente, sobre a integração das polaridades reptilianos e humanos. Como nós já vimos no episódio anterior, como foram criadas a raça humana, como foi criada a raça reptiliana, o quanto os felinos, né, e os aviários, né, são importantes para nós, foram nossos criadores e protetores, e como a necessidade da integração da polaridade masculina, representada pelos reptilianos, e feminina, representada pelos humanos, é importante no nosso desenvolvimento e na nossa ascensão. E hoje nós vamos reforçar isso, mostrando, né, como é que se fez, né, algumas tentativas, ou como se fizeram algumas tentativas, para que houvesse e iniciasse essa integração entre as polaridades, né, tanto dos reptilianos com as polaridades dos humanos. Vai ser uma jornada interessante, como eu sempre digo, isto aqui é baseado em estudos, em cursos em que eu faço, em muita leitura, no Urantia e em vários outros workshops que eu tenho participado. E eu trago aquilo que eu acho bom, que eu acredito. Não necessariamente é uma verdade absoluta, e eu espero que vocês sempre, né, ao terminar, de assistirem esse meu programa, vocês pesquisem, ou no mínimo abram a cabeça para saber que pode ser verdade, ok? Eu acredito que o seja, e é por isso que eu passo com essa convicção, e eu gosto de estar utilizando esse tempo para poder vocês pensarem de uma maneira diferente, né? Saímos da caixinha, saímos sim, dos misticismos, não? Aquela questão de Adão e Eva. Já vimos que nós não somos originados, não somos originados disso. Já entendemos como que é toda foi a nossa manipulação genética e vai ter muito mais. O 12º episódio fala especificamente de Tiamat, a nossa terra original. E é lá que nós vamos estar no próximo episódio. Então, continuando com esse episódio, vamos entender um pouquinho como foi essa primeira interação entre humanos e répteis. Bom, lembre-se que de Avalon, não? Avion foi onde nós fomos iniciados pelos felinos, né? Pelos oceanos, aí os primeiros primatas foram retirados dos oceanos, foram transformados em humanos. A primeira alma, muito importante isso, dessa nova raça humana, foi um fractal de Sananda, de Jesus, é muito importante, Amélios, né? Lembrar-se disso. Isso deu uma força muito grande também para os humanos. Inclusive, essa é a interpretação dos reptilianos, né? Uma grande preocupação deles, porque sempre eles lembram que nós, né, fomos criados como um fractal de Sananda, né, que é um ser crístico que coordena os planetas. E eles sabem disso, eles têm um respeito por Cristo, né? Então, eles ficam preocupados que a nossa raça vai dominar todo o universo. E nós temos, na nossa formação, como nós falamos no episódio anterior, que nós podemos dominar todo o universo, desde que as raças predominantes nos planetas em que venhamos a coabitar tenham passividade, que a gente consiga coabitar em paz e que a gente consiga fazer sempre a integração das raças. Bem, em Avalon, os reptilianos chegaram trazendo com eles sua tecnologia superior e a sua forma masculina polarizada de sociedade. Lembram-se que os humanos também saíram de Avion, agora que eles estavam também fazendo suas viagens interplanetárias e foram conquistar Avalon. Lá estavam eles, em Avalon.
E agora chegaram também os reptilianos, que são muito superiores aos humanos, até pela história. Estão desde os primórdios da formação dos planetas, até por serem mais fortes, respirarem gases que nós não conseguiríamos respirar, né? Não tinham florestas, não tinham plantas, e eles sobreviveram. Então, eles evoluíram muito mais rápido. Quando nós estávamos começando a sair dos mares, lá em Avion, eles já estavam fazendo viagens interplanetárias. Então, eles são bem mais desenvolvidos, temos que respeitar muito isso também. Bom, quando eles chegaram lá, isso foi bom, porque eles criaram a primeira oportunidade para a integração de polaridades. Então, vamos ver como vai ficar agora. Os humanos com os reptilianos. A gente tem que integrar essas polaridades, masculino e feminino. Mas, infelizmente, sem experiência e conhecimento espiritual suficiente, porque eles poderiam ser desenvolvidos tecnologicamente. Mas, assim como nós, não estão tão desenvolvidos moralmente. Nós também não. E ocorreram divergências e conflitos. Os reptilianos se sentiram ameaçados quando perceberam que os humanos estavam saindo de Avion, né? Estavam saindo de Avion e indo lá para Avion. O que aconteceria se os humanos assumissem o comando da galáxia inteira? Onde eles, os répteis viveriam? Até porque, dentro da sua formatação, da sua origem, eles eram conquistadores. Eles são conquistadores, eles chegam conquistando e não querem saber. Na mente deles, esse esforço pioneiro tinha que ser bloqueado. No princípio, não havia uma confrontação direta entre os reptilianos e os humanos. Esta não era a maneira réptil usual de ser. E é gozado que vocês vão ver que os reptilianos, eles entram nas raças e começam a influenciar as pessoas. Conhecemos alguns humanos que fazem isso também, não? Temos muitas influências reptilianas. Eu não tenho essas verdades, mas eu já li que parte nós encarnamos humanos e parte encarnamos reptilianos, uma vez que no nosso planeta coexistem os humanos e os reptilianos. Então, algumas vezes nós encarnamos como reptilianos, algumas vezes encarnamos como humanos, até para esse aprendizado. Eu apenas li isso e estou passando também para vocês como comentário. Bem, ao invés disso, os reptilianos fizeram a coisa que mais sabiam fazer. Então, em vez de confronto direto, eles começaram a se infiltrar na colônia e semear a discórdia entre as pessoas, ao mesmo tempo que cortejavam a amizade, falsos, e a confiança dos humanos, oferecendo-lhes a sua tecnologia. E nós começamos a cair, a acreditar, até porque o nosso princípio é bom. Não estou dizendo que o deles não é, mas nós temos esse princípio da confiança, nós temos isso no nosso DNA de fazer as pazes com toda a raça que tiver para coabitarmos juntos. Isso criou uma divisão entre aqueles que queriam evoluir espiritualmente e aqueles que queriam evoluir tecnologicamente. A discórdia continuou a crescer até chegar ao nível de guerra civil, óbvio. Momento em que os reptilianos saltaram para o lado dos colonos masculinamente propensos, né? Porque muitos colonos começaram a aderir às mesmas características masculinas dos reptilianos. E o resultado foi a quase destruição da colônia e do planeta. Então, você imagina, né? Humanos contra humanos, reptilianos contra os humanos, quase destruiu todo mundo. Depois da quase destruição da colônia de Avalon, os construtores, né, decidiram mover os humanos para Sirius B, para continuar trabalhando na integração das polaridades masculino e feminino, mas dessa vez sem a interferência dos reptilianos. Bem, ao chegar em Sirius B, houve uma maior divisão entre os humanos. Agora, humanos sirianos, o nome deles foi mudado para humanos lirianos, de humanos lirianos para humanos sirianos, né, porque eles eram de Lírio. Agora eles estão em Sírios, então, humanos sirianos. Um grupo de humanos não físico, os sirianos etéricos evoluídos, dedicou-se à busca de conhecimento espiritual e cura, acentuando a polaridade feminina e o modo de vida liriano. O líder desse grupo, ele não foi outro senão Amélios, um fractal de Jesus, Sananda, como já tinha falado. O restante dos humanos sirianos escolheram permanecer em um estado físico masculino polarizados, os sirianos físicos. Uma vez mais, os construtores e as hierarquias espirituais sentiram a necessidade de mover ambos os grupos de humanos para novos locais, para que pudessem continuar trabalhando na integração das polaridades. Desta vez, os planetas escolhidos foram Al, na constelação de Órion, e Tiamat, que é a Terra, antes de ter sido partida, como eu falei no episódio anterior. Considerando que os sirianos físicos estavam masculino polarizados, eles foram enviados para Al,
que, por sinal, eu já tinha falado no episódio anterior, era a casa dos répteis. Cara de pau, agora os humanos nós fomos lá direto para a casa deles, para estabelecer uma nova colônia, praticamente no quintal reptiliano. Esse grupo se tornou os humanos de Orion. Bom, esperava-se que essa mudança os permitisse entender melhor a si mesmos e a polaridade masculina deles, estando no mesmo planeta com os reptilianos. Mas é óbvio que isso não deixou os reptilianos muito felizes, né? E não demorou muito para as batalhas começarem e a colônia de Aeonian foi quase destruída, que era a colônia Nenhal dos humanos. Foi quase destruída. E o que aconteceu? Os colonos humanos foram transformados em escravos pelos reptilianos. Finalmente, a colônia alniana foi reconstruída e o drama da integração das polaridades continuou. Mas agora havia um novo jogador no jogo. Foi criada uma liga chamada Liga Negra. A Liga Negra começou como um pequeno grupo de humanos de Orion que formaram uma liga de oposição ao abuso do poder dos répteis que os haviam escravizado. Mais tarde, um grupo da Liga Negra escaparia de Orion e viajaria para onde? Para cá, mas ainda como Tiamat, em busca de um novo começo. Aqui é só para vocês entenderem, né? Sirius B, ela foi. Como que é o sistema estelar de Sirius, né? Porque a gente tem falado tanto de Sirius aqui, mas só para vocês entenderem, né? Sirius B foi a primeira estrela. Em algum momento, no tempo e espaço, ela implodiu. E quando ela implodiu, ela criou as estrelas Sirius A e Sirius C. E também criou um planeta chamado Tiamat, que era grandão. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do Sirius B, ela criou, além de Sirius A e Sirius C, ainda Tiamat e também um gigantesco pedaço de rocha, que tinha mais ou menos 4 vezes o tamanho da Terra. Isso é o que foi criado. Aqui dá para vocês terem uma noçãozinha ali, né, onde temos Sírio C, Sírio A, tem um planetinha chamado Chilantia, que circunda Sírio C, tem um Sírio B. Bom, Sirius B é igual onde vivem os humanos vindos de Avalon, nós falamos. Então, Sirius B implodiu, mas continuou um pedaço dele, né? Ele está lá, Sirius B, apesar de ter implodido. Sirius A, onde vivem os felinos e os Carians, nossos construtores e protetores. Sirius C, usado para armazenar materiais e suprimentos, né? E Chilantia é um planeta que orbita Sirius C. O planeta Tiamat, ele foi arremessado para orbitar uma estrela gêmea de Sirius A. Quem que é essa estrela gêmea de Sirius A? É o nosso Sol. O nosso Sol é exatamente uma estrela gêmea de Sirius A. E o planeta Tiamat, ele foi arremessado, questões de gravidade, para o nosso sistema solar, ok? E ele veio para cá. A gigantesca rocha que ficou flutuando no espaço, perto das Pleiades, quando se decidiu criar uma força estelar, ela foi transformada em uma força estelar planeta, chamada Nibiru, ou Nibiru. É um planeta que, na verdade, ela é uma força estelar, ela é uma nave estelar, e que ela tem uma órbita, não vou mostrar mais para frente para vocês essa órbita, mas ela também se move, ela tem propulsores, ela pode ir para frente, para trás, para o lado. Ela é um planeta-nave, 4 vezes o tamanho da Terra. Tamanho suficiente para criarem várias raças, coabitarem pacificamente lá dentro, mas também eles estão armados para terminarem com qualquer revolução em qualquer planeta a qualquer momento, né? Nibiru é um belo e vermelho planeta criado artificialmente, dessa grande rocha que saiu da implosão de Sirius B, e que estava lá vagando entre as Pleiades. Eles pegaram, formataram ela e criaram esse belo e vermelho planeta. O ouro, na sua atmosfera, dá ao planeta uma tonalidade magenta, e seus habitantes vivem dentro dele e não na superfície, como na Terra. Aliás, cabe aqui, para vocês entenderem, muitos, para não dizer milhares, ou para não dizer bilhões de planetas que já estão civilizados, que têm civilizações, as suas civilizações não são externas, mas são internas ao planeta. Então, muita gente pode pensar que o planeta está vazio, e aí eu cito Marte, todo mundo acha que Marte está vazio, mas existem mais ou menos 600 milhões de vidas em Marte vivendo no interno de Marte. Não me internem. Tenho documentos, eu vi, fui atrás.
né? Existem viagens e existem depoimentos, depois vocês deem uma gugada sobre depoimentos de ex-NASA, ex-exército, tem vários ex que têm dado vários depoimentos, tem depoimentos interessantíssimos aí, onde eles falam que as viagens para Marte são normais já desde 1964 e que existem mais ou menos 600 milhões de pessoas lá. Então, muitos dos planetas, a sua vida é interna, o que nos engana, né? E o que também é perfeito, porque tem asteroides, imagina, cai um asteroide aqui, acabou com toda a população, acabou o mundo inteiro. Quem vive no interno nosso são os reptilianos, tá? Que estão vivendo. Existem locais na Terra que tem tudo. Tem mar, árvores, florestas, tem luz artificial, assim como é em Nibiru. Vocês vão ver. O lado exterior do planeta é envolvido em uma espécie de substância metálica não encontrada na Terra. O campo de força protetor ao redor desse planeta nave dá a ele o brilho muito falado nas nossas civilizações passadas, incluindo os egípcios. Eles chamavam Nibiru de a estrela luminosa do firmamento. Os anéis ao seu redor fazem parte do sistema de propulsão que o move através do espaço. Como eu disse, ele é uma nave e tem um sistema de propulsão. Seu propósito é ser um guardião da paz e promover a harmonia entre as muitas e diversificadas civilizações nos planetas da nossa galáxia. As Pleiades são a base atual de todas as civilizações humanas em nossa galáxia, tendo substituído há muito tempo o sistema de Vega como tal. Nibiru é aproximadamente 4 vezes o tamanho da Terra. Nele há espaço para muitas raças e espécies de serem coabitarem em relativa harmonia, geração após geração. Há lindos lagos, mares, oceanos, montanhas e vales, exatamente como na Terra. Embora a luz dentro de Nibiru seja artificial, ele é um verde e exuberante paraíso. Ele tem um dia e uma noite artificiais, com uma abóboda de estrelas à noite. Dá a impressão que é igual à Terra, só que está dentro da Terra. É maluco e é lindo isso, gente. Essas possibilidades fazem a gente estourar a cabeça, né? Imaginar bilhões, milhares de planetas assim, que tem toda a civilização interna dentro deles, né? A maioria da vegetação da Terra, olha que interessante isso. A maioria da vegetação da Terra, eu já tinha ouvido falar sobre milho, trigo, veio de sementes desenvolvidas nos laboratórios em Nibiru, e nele existem cidades como as da Terra. Bacana isso, não? Dá uma sensação de que nós não estamos realmente sozinhos nesse mundo, né? E é interessantíssimo abrir a cabeça para isso, porque batem, quando você começa a ler sobre os maias, civilizações, o que contavam, falam sobre Nibiru, sobre essa estrela, aqui vem. Aliás, existem até algumas lendas, né, que falam que toda vez que Nibiru vem para cá, existem catástrofes, resets. Não é bem assim. Eu vou estar mostrando mais para frente como que é, agora, né, por sinal, como que é a rotação de Nibiru. Para vocês terem uma ideia, isso lembrando que ele é uma nave, ele pode acelerar, pode diminuir, então a gente nunca tem exatamente o tempo que ele vai chegar, mas em média, a cada 3.600 anos, ele dá uma órbita, né? Ele faz uma órbita e ele passa entrando por Sirius A, e depois vem para o nosso sistema solar, e ele fica perto de Júpiter e Marte. Então ele fica entre Júpiter e Marte, ele passa entre Júpiter e Marte. Então o ciclo dele, quando ele chega no nosso sistema solar, ele entra por Sirius A, e aí ele continua entrando e passa perto, então, de Júpiter e de Marte. Então, ele passa isso a cada 3.600 anos, em média. Quer dizer, se isso fosse uma verdade, a gente teria tido resets a cada 3.600 anos, então não é uma verdade que ele ocasiona catástrofes, que ele tem vários mitos que existem aí da chegada do planeta, tá? Existem vários pontos, existem também que ele ajuda na transposição de almas para outros planetas, isso pode ser uma verdade, sim, daqueles que não vão permanecer aqui, que o planeta está indo, já está numa quinta dimensão e que ainda estão, que aqui é um planeta escola, lembre-se, aqui é uma escola, tem gente do primeiro ano até o terceiro colegial, né? Então, tem gente do Fundamental 1, Fundamental 2 e do ensino médio. E tem gente se formando no ensino médio, prestando vestibular para ir para a quinta dimensão. E tem gente ainda aqui no nosso planeta do primeiro ano. O primeiro ano não tem condições de ir para a faculdade, tem, a menos que fosse um hiper super gênio, que são raríssimos. Então, esses serão deslocados para outros planetas em acordo com a sua vibração, em acordo com o seu tempo que ele está.
ok? Então, pessoas do primeiro ano serão levadas para planetas que aceitem as pessoas do primeiro ano para ele continuar a sua jornada. Isso sempre Deus nos envolvendo da melhor maneira possível, da melhor maneira que é sempre o que é. Qual é a nossa finalização? Nós evoluirmos, nós chegarmos na 20ª dimensão, nós nos unirmos a Deus que está na 21ª dimensão. Então, gente, cedo ou tarde nós chegaremos lá. Uns mais rápido, outros mais demorados, mas todos nós chegaremos. Nibiru é um enorme planeta do nosso sistema solar que vai em movimento retrógrado com o restante dos planetas. Então, ele vai contra. Todos os planetas do nosso sistema estão em um mesmo plano e na mesma direção. Nibiru movimenta-se na direção contrária e entra no sistema, pairando entre as órbitas de Júpiter e Marte a cada 3.600 anos, fazendo uma trajetória entre Sirius A e o Sol, que é o que eu tinha comentado com vocês. Então, meus queridos, isto é o que nós temos para falar, né? Como foram essas primeiras tentativas da integração das polaridades. Muitos de nós já estão conseguindo entender essa integração, né? Do feminino, do masculino, sem levar na generalização. E isso é uma coisa que é importante até falar, né? Às vezes, falando lá das estratégias, né, que os reptilianos usavam, como os usaram também lá em Avalon, né, para eles conquistarem de novo, se infiltrando nas colônias humanas, fazendo separação, né? Porque você sabe, né? Você separa para conquistar. Quando você começa a separar muito, agora, a gente está vivendo isso, essa filosofia do gênero, tal gênero, X, Y, Z, 500 coisas, é masculino, feminino misturado, árvore, sei lá. Essas misturas todas que fazem com que as pessoas, os humanos, se separem, ficam mais fracos. Toda ideologia, toda separação faz com que fiquemos mais fracos, mais frágeis, mais suscetíveis a sermos corrompidos, mais suscetíveis às ideias. Portanto, pessoal, quando eu falo expansão da consciência, é para expandir mesmo, para pensar diferente, para sair da Matrix, para sair desse pensamento que nós temos hoje e nos evoluirmos. Todos nós merecemos evoluir, todos nós merecemos participar da abundância, da prosperidade, sair dessa Matrix em que nós estamos. E é isso que eu convido vocês sempre, nessa nova maneira de pensar, nessa nova maneira de falar sobre coisas que para nós, para alguns talvez, nunca tinham ouvido falar. E que nesse momento a gente vai despertando a consciência para ir progredindo. Precisamos evoluir. Tenham certeza que a quinta dimensão é muito melhor do que a terceira dimensão. Então, se a gente pode ir para lá, vamos nos esforçar, vamos estudar, vamos nos desenvolver, vamos nos autoconhecer, né? Gratidão sempre. Usem a gratidão sempre. Conheçam-se. Comecem a trabalhar suas crenças, paradigmas, crenças limitantes, aquilo que impede você de crescer. Utilize o perdão. Perdoem a si mesmo e perdoem os outros. Tudo isso está no tempo. E vamos trabalhar no quadrante amor, compaixão, perdão e respeito, que é o quadrante que faz toda a diferença. Amor a si, amor próprio, autoconhecimento, compaixão ao próximo, amor ao próximo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, falou Jesus, e cada um ame ao seu próximo como você ama a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as circunstâncias, e é óbvio, Ele é o Criador, nós vimos, está lá no centro, se expandindo, expandindo, querendo conhecer cada vez mais, e nós somos seus fractais. Nós somos fractais que estamos aqui em conhecimento e aprendendo. E olha que lindo! Estamos no individual e pertencemos ao todo. Quer coisa melhor do que isso, pessoal? Bem, no próximo episódio, nós vamos terminar a nossa primeira temporada falando sobre Tiamat. Aguardem depois a segunda temporada, que tem muita coisa boa ainda pela frente. A nova Terra, que vem por aí, coisas assim. Vamos lá. Eu espero vocês no próximo episódio, no último episódio do nosso Expandindo a Consciência, do nosso programa, na TV Humana. Um abraço e até lá.